Oi, gente, bem-vindos à nossa sexta aula de gramática. Se vocês ainda estão no início, né, começando a acompanhar as aulas, não tem problema, está tudo aqui anexado direitinho no Drive com o número das aulas, desde a primeira aula até a sexta aula, que é a que nós vamos ter hoje, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade, então, à nossa aula que nós estamos sobre o uso da partícula que. Eu resolvi pegar esse conteúdo e dividir em partes porque ele é grande. E aí vocês não ficariam com tanto. Acredito que ficaria mais fácil para vocês acompanharem quando o conteúdo está mais fracionado, tá? Então, se você ainda não viu a primeira parte, não tem problema, pode assistir com calma. É por isso que eu faço as aulas gravadas. Minha vontade é de fazer lives, mas eu não tenho nem equipamento e nem tempo para fazer. Então, é por isso que eu deixo direitinho os arquivos anexados no Drive, faço as videoaulas e deixo disponível o meu número para caso vocês precisem de esclarecer dúvidas, tá bom? Por que eu estou dando tanta atenção ao uso dessa palavrinha, né, da partícula aqui? Porque quando é o que mais nós colocamos na hora da escrita. Que fez isso, que tem aquilo, e principalmente na redação, dependente do lugar que vocês forem colocar, for colocada a partícula que, ela vai exercer uma função sintática que não era o sentido que você quis passar. Então, por exemplo, na hora que você for escrever a redação e colocar um que, dependendo da colocação dele na oração, o corretor vai entender de uma outra maneira e não vai ser aquilo que você quis colocar, não vai ter o sentido que você quis. Ok? Então vamos lá, vamos para a nossa segunda parte. Ela é menor, essa parte é menor, mas ela é importante. Então, igual eu disse, eu estou fracionando esse conteúdo em aulas. Então, cada videoaula é uma parte desse conteúdo, porque ele é grande. E eu quero a atenção de vocês, para vocês não se perderem ao colocar a partícula que na redação ou quando encontrarem alguma questão, ok? Então vamos lá. O arquivo já está anexado no Drive, então façam a leitura. Já falei, dúvidas, meu número está disponível. Eu não respondo na hora, mas eu respondo posteriormente, tá bom? E para quem está chegando agora, ainda não começou a ver as aulas de gramática, não tem problema, eu respondo também, tá? Então é isso. Vamos então falar da terceira função da partícula que, onde ela vai exercer a função de preposição. Então, nós já vimos que ela tem função de interjeição, já vimos a função dela como substantivo. Agora nós vamos ver as próximas funções dela que são de preposição, de advérbio e de pronome. Isso aí são nas próximas aulas, tá bom? Então, hoje, a partícula que vai exercer a função de preposição. Como eu vou identificar que ela está exercendo a função de preposição? Ela precisa de ligar dois verbos ou uma locução verbal, que é quando eu tenho dois verbos ou mais. E aí, ela precisa de estar acompanhada ou então ter como auxiliar o verbo ter. Então, seria ter mais que mais o verbo, ou seja, verbo auxiliar, que é o verbo ter, e aí depois eu coloco a minha partícula que, e depois eu coloco o verbo para finalizar. E nesse caso também, quando nós falamos de uma maneira mais coloquial, né, que é o que nós usamos no dia a dia, esse que em formato de preposição vai exercer a função de. Eu vou colocar uns exemplos e vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Então vamos lá. Ela tem que ligar dois verbos ou mais de uma locução verbal. O que é locução verbal? Dois verbos ou mais, né? Dentro de uma oração, dentro de um período. E aí ele está acompanhado, né, do verbo ter. Então vamos lá. Olha os exemplos que estão lá no material teórico de vocês. Lembrando que não tem ainda exercícios. Eu vou fazer um arquivo totalmente separado só com exercícios, tá bom? Então agora é só matéria, né, parte teórica. Vamos lá. Olha esse exemplo aqui. Tenho que sair agora. Onde está o verbo ter? Tenho. Que, partícula que vai ligar outro verbo que é o sair. Então, nesse caso, o que exerceu a função de preposição. Outro exemplo. Ele tem que dar o dinheiro hoje. Ele tem, verbo ter, que
nossa partículazinha exercendo a função de preposição, dar, outro verbo. Então, tá vendo que ele liga um verbo ter a outro verbo? Essa é a função do que quando ele é preposição. É isso que eu quero que vocês entendam. Tem um verbo ter, aí eu preciso de um verbo de ligação, que é o que, né? Entre dois verbinhos eu tenho que ter uma preposição de ligação, que no caso é o que, e em seguida o outro verbo para que tenha sentido completo. Outro exemplo é tenho que ir ao banco. Onde que está? Ter, auxiliar, que, preposição, ir, verbo. Só isso. Então, se esse é o sentido que vocês querem colocar na redação de vocês, como o que sendo preposição, não se esqueçam disso. Verbo auxiliar ter, o que como preposição e em seguida outro verbo, ok? Então é isso. Hoje foi bem rapidinho mesmo, porque eu quero dar essa atenção especial principalmente a colocação do que como preposição. E aí, próximas aulas nós vamos ver o papel dele como advérbio e pronome. Então é isso, assistam as outras aulas, dúvidas eu estou aqui para atendê-los. Muito obrigada, beijinhos!